A participação da Amanda Kappel, ela é presidente da Cassiva, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio. Teve uma enxurrada grande, uma bomba d'água nesses últimos dias e acabou atrapalhando aí o trabalho de muitas empresas que foram atingidas pelas enchentes e até mesmo alagamentos na cidade de Venâncio. Amanda, como vai? Muito bom dia. Bom dia Aline, bom dia Moisés, bom Dia. dia a todos os ouvintes. Gostaria de dizer que é um prazer para mim estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre esse grave problema, né, que tem atingido as nossas cidades em toda a região, mas especificamente em Venâncio, no sábado retrasado, no dia 15, né, nós tivemos aí uma grande enxurrada que gerou transtornos na cidade em locais que nunca tinha acontecido antes, né. Ô Esse foi um Amanda, dos grandes quantas problemas. empresas que foram atingidas? Então é o seguinte, tá? A Cassiva hoje ela representa mais de 450 empresas, mas eu não sei te mensurar em número de empresas atingidas, mas com certeza a parte baixa da cidade ela foi gravemente atingida novamente, tá? Inclusive posso usar de exemplo a Venax, que teve mais danos agora, né? Todo o seu depósito ficou alagado com uma chuva de 40 minutos, né? Outras regiões da cidade, como um dos acessos da cidade, que é a 7 de setembro, né? Em 6 minutos ela estava totalmente alagada. Então, está acontecendo situações nunca antes vistas, né? E isso gerou uma comoção muito forte aqui na nossa cidade, inclusive até movida por uma frente parlamentar, né? No dia 16, então, à tarde, eu estive lá nessa reunião na Câmara de Vereadores. A doutora Sandra Silberschlag, que é uma das vereadoras, então puxou à frente, mas tiveram outros parlamentares envolvidos, o próprio secretário de Obras também estava presente nesse dia, né? E aí foi nos apresentado um estudo pelo engenheiro Matheus Werler. Tá? O Matheus também foi atingido tanto na empresa dele quanto aonde ele mora, né, na enchente e nessa enxurrada. E ele fez um estudo de um dia. E esse estudo ele nos apresentou, né, que esse problema na verdade ele não é de hoje, ele é uma sucessão de erros já há mais de 50 anos que tem acontecido na nossa cidade. Então, nós precisamos ter medidas mais efetivas, né? Venâncio Aires foi construído em cima de 3, 4 grandes sangas. Essas sangas, elas começam na parte alta e, obviamente, elas descem para a parte baixa. Então, além de ter o problema enchente, que é uma coisa, nós temos o problema alagamento, né? A boa notícia é que o alagamento, com obras públicas, nós podemos resolver, né? E foram essas as ideias apresentadas pelo Matheus. E algumas coisas, como poder público municipal, nós também podemos fazer para conter a enchente, né? Mas a grande enchente, ela está muito atrelada a uma obra realizada na 453 há 50 anos atrás, né? Então, se vocês quiserem me fazendo algumas perguntas, podem fazer, senão eu vou ir falando, tá, pessoal? Mas é isso aí, Amanda. Seriam essas as nossas perguntas, né? Entender o seguinte, a partir de agora, quais são as tratativas? Claro, a gente também sabe, né, que não é todos os dias que nós teremos a característica daquela chuvarada toda. Foi um volume expressivo num curtíssimo espaço de tempo. Mas o cenário que se apresentou, as imagens que a gente via, e aí, especialmente, eu até mencionava também a situação da Venax, é muito preocupante, porque a gente sabe que se medidas não forem tomadas a curto prazo e esses empreendedores seguirem sentindo esses impactos, daqui a pouco estaremos discutindo pautas que a gente não gosta, que é a saída da empresa da cidade, esse tipo de situação que nos preocupa muito. Qual é o cenário a curto prazo, Amanda, para essas empresas? A gente citou aqui Venax, mas tantas outras que foram impactadas aí no sábado, dia 15. Então, as empresas, obviamente, estão já fazendo as suas reivindicações, né? A Cassiva, como entidade representante desses empresários atingidos, inclusive nós, na grande enchente, fomos atingidos com 60 centímetros de água dentro da Cassiva, nisso que ela é construída numa parte mais alta já, para prevenir, né, nas questões das enchentes. Nós hoje vamos montar uma comissão com esses empresários para que a gente vá até o poder público colaborar, né? Estamos dispostos a ajudar naquilo que a gente conseguir ajudar, né? Porque agora é um momento de união entre poder público e empresários, né? E famílias atingidas também. Não podemos esquecer que não foram só as empresas, mas muitas casas também, né?
E sim, temos esse grande risco de perder grandes empresas na nossa cidade. Eu já sei de um comércio muito considerável que vai fechar lá na parte de baixo, né, em que eu ainda não posso comentar. Então, a cidade toda está saindo perdendo com isso. Obviamente, tá? Essa obra estrutural para conter a enxurrada, ela é uma obra hoje estimada em 20 a 40 milhões de reais. Porque o que acontece? Eu tive que estudar um pouco sobre isso, tá, pessoal? Porque eu não entendi essa parte estrutural. Então, só brevemente falando, nós temos canos na nossa cidade de 20 centímetros de largura para passar a vazão da água. E em grandes cidades é de 1 a 2 metros de largura, né? E aí a gente tem que considerar que, além disso, na grande enchente, todo o lodo limpado que foi limpo das casas, ele escoou pelos canos, né? Então, esse lodo deve estar lá dentro. Eu sou leiga no assunto, tá, pessoal? Posso estar falando bobagem, mas esse lodo deve estar lá dentro, porque assim, eu administro uma imobiliária de 48 anos em Venâncio e uma administradora de 30 anos. São mais de 50 prédios, tá? Vocês não imaginam o que aconteceu no dia 15 aqui em Venâncio. Era água brotando por dentro dos canos nas casas. Então, não veio só a água da enxurrada da rua, mas sim porque não deu vazão para aquela água e a água subiu para dentro dos imóveis, né? Inclusive, o nosso próprio hospital ficou dias sem poder receber, só atendendo urgências, emergências. Nossa. Então, é um ponto muito grave. Mas o Matheus, tá? Ele apresentou soluções bem pontuais, por exemplo, de nós termos bacias de amortecimento de cima para baixo na cidade. Como vão fazer, eu também não sei, tá? Mas tem essa possibilidade. O que são bacias de amortecimento? Não sei se vocês sabem, mas vou falar aqui para os ouvintes. São açudes secos, né? Então, pequenos açudes que vão segurando aquela água que vai descendo do morro. E outro, trocar o encanamento. Gera transtorno? Gera. Mas hoje o governo federal, ele tem um incentivo que se chama Cidades Verdes e Resilientes, tá? E eles fornecem o dinheiro para esse tipo de obra. Então, eu estou sabendo que a prefeitura vai ir tentar buscar um dinheiro já para aplicar aqui. Outra coisa, desassoreamento das sangas, desassoreamentos do Castelhano para ajudar na enchente, né? Limpeza das galerias, novas galerias, limpeza de boca de lobo nem se fala, né, pessoal? Algo básico. Então, são pequenas medidas e que depois, somando, vão fazer total diferença, tanto numa enchente quanto num alagamento. Amanda... E só para finalizar, pessoal, um ponto importante, que eu não sei se vocês sabem disso, mas quando até a 453 ser construído o asfalto, a 453 há 50 anos atrás, não existia essa enchente dessa proporção. E depois disso, nós temos reportagem da Folha do Mate, tá? De lá, 50 anos atrás, do pessoal do Grão-Pará, que é uma localidade do interior que tem na parte baixa da cidade, né? Que termina a cidade, inicia o Grão-Pará, eles relatando que desde que fizeram a 453, começaram as enchentes. E em maio, o lado esquerdo, quem para em direção a Lajeado, né? À esquerda da Ponte do Castelhano, tinha 5 metros a mais de água do que o lado direito. Então, aí já entra o nosso pedido que nós fizemos, eu representando a Cassiva, mais alguns empresários, inclusive a Fabiana Bergamaschi, que foi comigo para solicitar, né, lá para o governo do estado, que na duplicação da 453 seja feita uma ponte seca, porque daí essa água ela vai escoar, né, para o outro lado. Óbvio que essa água vai para algum lugar, né, e ela vai chegar no Mariante, e lá também nós vamos precisar, na 287, de pontes secas para dar vazão para a água, né, e ela entrar no rio. Ô Amanda, tu falas que a cidade convive com esse problema de alagamento há pelo menos 50 anos, que esses problemas existem. E tu fala também que uma empresa importante daqui a pouco vai fechar. Isso preocupa na medida que a Cassiva tem um quadro associativo na casa de 450 empresas. Quando tu citas para resolver de forma prática assim, o problema, não sei em relação ao prazo, tu falas em 20, 30 milhões de reais, o que é um valor para uma economia forte como é Venâncio, relativamente pequeno. Qual seria o prazo para daqui a pouco cumprir esse projeto e para pelo menos num primeiro momento minimizar ou resolver esse problema? O que eu posso te dizer, tá? Nós estamos no início desse processo. Como eu te falei, hoje nós temos reunião e nós vamos até o Poder Público fazer essas solicitações, inclusive com pessoas realmente que entendem do assunto, né? Eu não sou especialista nisso e os empresários, a gente também, muitos não são.
mas já tem alguns que têm estudos, tá, para soluções mais efetivas e céleres. O que o secretário de Obras de Venâncio Aires disse na entrevista de sábado? Sábado foi dada uma entrevista que eu escutei de quase 2 horas na Rádio Terra, onde ele falou que já estão sendo feitas essas medidas, limpezas de galerias, desassoreamento das sangas, né? Mas que não foi o suficiente. E aí vai entrar em ação as outras medidas, tá? Que eles vão começar a pôr em prática agora, porque eles também não esperavam que isso fosse acontecer nessa proporção que foi no sábado, né? Então, eu ainda não sei concretamente dizer tudo o que será feito, mas que será feito, porque os empresários de Venâncio são muito fortes, né? Nós estamos muito determinados a isso. E eu acredito que o poder público também, né? E juntos a gente vai conseguir resolver o quanto antes, mas não vai ser simples, não vai ser fácil, gera transtorno, mas toda mudança, todo processo, né, para a gente atingir um objetivo, ele gera dores. E a gente precisa passar por elas para prosperar e evoluir na nossa cidade, né? Esse processo que a Amanda fala, por mais simples e agilizado que seja, ainda irão ocorrer durante o processo outras enxurradas e os transtornos estarão acontecendo mediante as coisas, né? As obras acontecendo, os transtornos irão acontecer. A gente está vivendo isso aqui em Lajeado, quando a gente se refere, por exemplo, ao nosso trevo de acesso que aconteceu na segunda passada. Enquanto a obra está acontecendo, o transtorno segue acontecendo. Agora, Amanda, ainda de minha parte para fechar, dentro de todo esse estudo e a Cassiva como uma entidade de classe representativa, existe a possibilidade da troca de endereço de algumas empresas dentro do mesmo território de Venâncio Aires, ou de modo não adianta, porque as áreas estão alagadas com esse volume de chuva, então mudar de local não resolve o problema? É que, na verdade, mudar de local é só empurrar o problema para frente, né? Porque, como eu expliquei, eu sei que vai ter troca de uma empresa lá de baixo, tá? Mas o que acontece? Essa empresa ela vai trocar de lugar, porque a parte baixa era colapsada pelo excesso de chuva e de enchente. Só que agora a cidade inteira está colapsando. Gente, Venâncio parou por causa de uma chuva de 120 milímetros em 40 minutos. E a gente tem que pensar que a gente está entrando num período de chuvas daqui a pouco no inverno, que chove 2, 3 dias torrenciais, né? Então, se nada for feito, a cidade vai colapsar por inteiro. Isso é um fato. Né? Podem dizer assim, né? Mas nem sempre acontece grandes enchentes, nem sempre, mas quando acontece, destrói, né? Então, não é a solução levantar acampamento, a solução é ir à luta e resolver o problema, né? Essa é a única solução que a gente tem hoje, que eu vejo, né? Mas isso também compete a cada um. Quem sou eu para julgar um empresário que perde tudo por 2 vezes, né? Então, é complicado, é uma situação bem delicada. Amanda, só para não ficar aqui subentendido, talvez eu tenha entendido mal. Tem uma empresa que vai trocar de lugar, vai fazer o câmbio, e tem outra que vai fechar, ou é somente uma troca de local? É somente uma troca de local por Perfeito. hora. Por hora, que eu saiba. Amanda, obrigado por nos atender, conversar conosco. Imagina. Certamente essa não será a nossa única entrevista. A gente tem muitos desdobramentos. Ficamos sempre à disposição aqui para ir atualizando a nossa audiência de tudo que vai acontecer em Venâncio Aires para melhorar esta situação. Com certeza, precisando da Cassiva, né, da força dos empresários, a gente está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada, agradeço de coração. É muito importante para Venâncio esse movimento que está acontecendo, né? E como eu falei, Venâncio é uma cidade muito forte, de empresários fortes, e tem tudo para a gente vencer mais essa situação aí, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Conversamos com a Amanda Kappel, ela é presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires, a Cassiva, trazendo essa situação que é bastante preocupante, né? A Amanda, ela descreve, ela narra a situação do território de Venâncio Aires e narra com precisão o que aconteceu no sábado, dia 15, que por mais que tenha sido um grande acumulado de chuva num curto espaço de tempo, a cidade não pode ficar parada da forma que ficou, né? A Amanda citou a situação do hospital, que já havia sido pauta aqui. Nós aqui também havíamos mencionado a situação da Venax. E por que citamos a Venax? A Venax é uma grande empresa que vende para outros países. Todo mundo sabe do que nós estamos falando quando a gente fala da Venax, né? Eu tenho quase que certeza que vem no sentimento, vem na memória afetiva os fogões, a lenha da Venax, mas a Venax tem um portfólio enorme de produtos e não pode ser atingida de maneira mais impactante agora, com uma
uma chuva de 120 milímetros do que foi, por exemplo, na grande enchente. Então, o cenário que já era ruim, né, pensando em a distribuição urbana do impacto do volume de chuva, com o reflexo da enchente de maio, agravou muito. Não é só o caso de Venâncio, né? Mas é que chamou muito a atenção a chuva na cidade de Venâncio Aires na semana passada. Para quem conhece Venâncio sabe, Venâncio, quando a gente fala da questão estrutural da parte central, é um chatão a cidade. Exato. É uma cidade que fica assim num chatão, ela não tem muito desnivelamento entre as bases, entre as ruas, e daí o que acontece? A água não escoa e ela fica ali parada. E deve ter tido, claro, a Amanda cita isso, mesmo nós leigos aqui sabemos que deve ter tido um impacto agravante desse cenário que tu já descreve, com a boca de lobo, bueiro e tudo mais, por conta da enchente. No domingo que passou, no sábado foi a enxurrada, no domingo que passou havia um evento da Univat, eu encontrei muitas colegas da área da comunicação de Venâncio Aires. E a nossa pauta acabou sendo essa, né? Foi a primeira grande enxurrada depois e talvez tenha sido essa característica, o transtorno também tenha sido maior por conta disso, que o Medonho falava pra gente na segunda da semana passada, lembra? Claro que ele falava de lajeado, mas aquele lodo todo que tá em algum lugar, né? Que tá trancando encanamento, que tá trancando boca de lobo. Está muito claro, Aline, que todas as cidades do Vale do Taquari, não é só Venâncio, não é só Lajeado, não é só Cruzeiro, não é só Arroio do Meio, vão ter que repensar tanto na questão do plano diretor, mas fundamentalmente da estrutura de escoamento de água. A água não está escoando. O que nós temos nas cidades do Vale do Taquari não é suficiente. São obras mais caras. Claro, Venâncio é uma potência. A Amanda citou aqui 20, 30 milhões para resolver boa parte do problema. Isso é pouco, Aline. Isso é pouco dinheiro. Ah, o Moisés está louco. Não, gente. Não, no contexto geral. Poxa, é pouco dinheiro para resolver boa parte do problema. Então tem que melhorar nessa questão da estruturação. As cidades virarão verdadeiros canteiros de obra. Vai dar um transtorno grande, mas a gente vai ter um fôlego aí para quem sabe 10, 20, 30 anos, o que pode ser a sobrevivência. O que não pode acontecer, fazer a obra, fazer o movimento é um transtorno, né? Quando a gente começa a falar do estudo da obra, já incomoda, porque a gente sabe que tudo isso é demorado, não é rápido. Então, o processo nós imaginamos, mas como tá, não pode permanecer. De modo simples, é isso.